Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa primeira jornada aos sábados, os eventos que vão acontecer ao longo deste ano. E hoje nós vamos pensar um tema muito importante para a psicanálise e também muito difícil de ser pensado, porque nós precisamos olhar também para a nossa história e, de fato, é doloroso. Então, a intenção é que hoje a gente possa pensar o complexo de Édipo, proposto por Freud inicialmente, em algumas camadas. Nós vamos ter o início, a nossa professora Bianca, nos trazendo sobre o mito. Em seguida, nós vamos ter a professora Camille, que vai trazer as propostas que o Freud nos traz sobre o complexo de Édipo. Em seguida, eu vou estar com vocês para falar sobre as contribuições de Melanie Klein sobre o complexo de Édipo, as expansões. E para encerrar a nossa jornada de hoje, nós vamos ter o professor Renato falando sobre as expansões e contribuições de Wilfred Bion. Então, hoje é um dia intenso, ao mesmo tempo que vamos tentar trazer com uma linguagem simples. Sem mais delongas, um pouquinho antes de chamar, estava me esquecendo aqui de deixar o recadinho. Nós temos o QR Code do GEPA para participar do grupo de WhatsApp, onde você pode ter acesso a conteúdos produzidos pelos integrantes com uma fluidez mais rápida e também vai ter acesso ao link de inscrições para o Cine Divan que vai acontecer no próximo sábado, onde nós vamos expandir o tema de hoje com um valor simbólico de apenas R$ 35. Nós vamos ver trechos do filme Precisamos Falar sobre o Kevin e vamos discutir, refletir ali as propostas, a pensar a teoria, já com uma imagem visual, que vai ser muito bacana no nosso primeiro mês, então, dos eventos do GEPA em Movimento. Temos todo o ano já orquestrado e organizado para vocês. Agora, sim, sem mais delongas, quero convidar a nossa professora Bianca. Seja muito bem-vinda. Desejo a todos uma boa aula e eu retorno mais tarde. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui, estar com todos vocês. Hoje, nessa tarde, nós, do GEPA, vamos aí adentrar o complexo de Édipo, começando a explicação, ao entendimento quanto ao mito que norteia toda as teorias, vamos dizer assim, que foram criadas, a visão que Freud tem, né, referente à construção daquilo que ele veio trazer para a gente quanto ao complexo de Édipo, baseada na história de Édipo Rei, na história desse mito, né, que foi escrita por Sófocles. Então, depois nós vamos passear aí também por Melanie Klein, trazendo, né, qual é a visão de Melanie Klein em relação a esse Édipo. Vamos passar por Binho, como a Jéssica também já colocou, o professor Renato vai nos trazer aí uma visão. Então, para começar a contextualizar, a gente vai pensar aí que história é essa, né? Que a gente, se a gente para pensar no senso comum, já traz uma certa estranheza, né, quando a gente ouve o que é essa história do Édipo, senso comum dizer assim, nossa, é aquele que matou o pai, né, que queria casar com a mãe para casar com a mãe, que história é essa? Né? Então, contextualizando, o texto de Sófocles tem 115 páginas, então, dentro desse tempo que nós vamos passar juntos aqui, eu fiz um resumo da história, só para contextualizar, para que a gente possa aí entender a história do mito. Então, lá, começando, ainda criança, Édipo era um bebê, era criança, e os seus pais, no caso o rei, recebeu uma profecia, né, dizendo
que o seu filho primogênito, seria ali, sofreria ali uma tragédia ali na sua família, né, que viria posteriormente a isso que a gente está contextualizando, matar o pai e casar com a mãe. Diante dessa informação, dessa profecia que foi dada, o rei imediatamente tomou uma providência, temendo essa tragédia, o rei Laio, ele manda levar essa criança, e ele manda realmente executar, matar essa criança. Pede para um dos seus servos de levar essa criança para fora aí do reino e dar fim à vida dessa criança para tentar evitar essa tragédia. Então, esse servo, ele sai para poder executar isso, mas ao meio do caminho ele não consegue fazer isso. Ele se compadece ali daquela criança, daquele bebê, e ele se compadece. E passava um pastor ali, um pastor que passava por ali, enfim, levou essa criança para os reis, porque ele cuidou um pouco, mas não tinha condições, levou para os reis ali, daquele local, para que pudesse aí ficar com Édipo. Então, quem era esse rei? Era o rei Pólipo e a sua esposa, que reinavam, né, naquele momento. Eles não tinham filhos, então eles decidiram adotar o Édipo como seu próprio filho. Então, o Édipo cresceu nesse reino achando que realmente era um príncipe herdeiro ali, enfim. Né? Passado tempos depois, durante um festejo ali no palácio, um dos convidados que estavam ali soltou, né, disse ali para o Édipo que ele não era digno de ser herdeiro daquele trono, porque ele era um estrangeiro. Mas aí Édipo foi até o seu pai para perguntar sobre isso. O pai negou, disse que o homem estava bêbado, que não precisava acreditar nele. Mas, diante daquela informação, o Édipo ficou meio que, né, com aquela pulga atrás da orelha, vamos dizer assim, né? E decidiu buscar a verdade lá no oráculo de Delfos. E então, o oráculo não confirmou se ele realmente era, né, adotado, não falou isso para ele, não confirmou, mas profetizou para ele e disse para ele um destino que seria que ele iria matar o próprio pai e casar com a sua mãe. E diante dessa informação, o Édipo, que não havia acreditado no que foi dito, né, pelo homem lá que estava, o pai alegou que estava bêbado, que ele era um estrangeiro, ou seja, que ele era um adotado, como ele não acreditou, ele achou que os próprios pais, né, o rei, o Pólipo, que ele iria matar e que essa tragédia aconteceria ali. Então, para evitar que essa profecia se cumprisse, ele decidiu abandonar o Corinto, que é o local lá onde eles moravam, o reino onde eles moravam. Então, nesse caminho, durante a estrada, numa encruzilhada, ele se deparou com um homem na estrada, acompanhado de seus servos ali, e a passagem era um pouco estreita, enfim. E numa discussão ali, acalorada no local, eles acabaram se desentendendo e houve aí uma briga e o Édipo veio a matar toda a comitiva que estava ali com aquele homem, e só uma pessoa, um dos servos, escapou, saiu, sobreviveu, mas todos os outros foram mortos. E Édipo continuou seguindo ali a passagem, continuou o caminho, né? Até chegar ao local onde a Tebas, né? O reino de Tebas, que era o reino de seu pai, Laio, né? Esse homem que estava no caminho era Laio, era o pai dele.
Então, ali a profecia se cumpriu, ali acabou, de fato, matando o pai. Mas ele não sabia disso, que até então ele fugiu, né, de lá do reino dele, achando que o pai seria o Pólibo. Então, tá, dando um prosseguimento e ele indo ao caminho, ele ficou sabendo referente a um enigma, né, que estava da esfinge, que algumas pessoas, a esfinge colocava ali um enigma, quem não conseguisse, né, adivinhar o enigma acabava sendo morto. Mas quem conseguisse acertar e dar a resposta correta, enfim, referente a esse enigma, havia uma promessa aí de que receberia a mão da rainha, ou seja, se tornaria o rei e governaria ali aquele reino. Acontece que o Édipo, ele vai lá, ele decifra, de fato, o enigma, e com a resposta correta em relação a esse enigma, ele ganha aí, vamos dizer assim, a mão da rainha, que ele não sabia também, né? E essa rainha era quem? Era a sua própria mãe, Jocasta. Então, ele se casa com a sua mãe, Jocasta. Eles reinam, né? Eles são muito felizes, eles têm 4 filhos durante muitos anos governando aí a cidade de Tebas, né? O local de Tebas, vamos dizer assim. Mas depois de um tempo, a cidade, né, o reino, o local, ele sofre aí com uma peste, né? Começa a assolar aí a cidade de Tebas, e aí vai atingir aí muitas mortes, vai para a plantação, enfim, toda a cidade, todo, né, o reino é assolado por essa peste. E aí, mais uma vez, ele vai se consultar, ele vai no oráculo e ele descobre que, para que cesse toda essa peste, tudo isso que está assolando, né, e a cidade aí pedindo para que ele tome providências e dê um jeito nessa situação, somente cessaria se ele encontrasse quem foi o assassino de Laio. E ele, então, começa uma investigação, né, no intuito de livrar, né, a cidade de tudo isso que está acontecendo, começa uma investigação para descobrir quem é que matou Laio, quem foi que matou Laio, eu preciso fazer jus, eu preciso aí, diante de toda essa situação que está assolando o meu reino, descobrir quem é que matou Laio para que cesse tudo isso, para que novamente, assim como eu fiz lá atrás, decifrando o enigma da esfinge, eu consiga livrar aí a cidade de tal infortúnio. Enfim. Então, ele começa toda uma investigação e uma busca aí incessante para que os fatos comecem a surgir. E aí a gente pode pensar aí nessa questão dessa investigação, porque ele vai de encontro a pressionar pessoas, a fazer coisas assim, não muito saudáveis, para descobrir aí, com o intuito de livrar a cidade, mas a sua esposa pede para que ele pare com isso, pare com essa investigação, e aí ele continua, ele permanece, né, nessa busca pela verdade incessante. E aí eu me permito até dizer aqui que, às vezes, muitas das vezes, vamos dizer assim, e aí mal comparando, vamos fazer essa analogia a um processo analítico, a gente vai de encontro à realidade, a gente vai de encontro à verdade,
Mas esse encontro com a verdade, ele precisa de um tempo, ele precisa de um processo, né? Assim como é no setting terapêutico. A verdade, ela não, como aquela insistência dele de fale-me, de jogar ali na hora, de falar a verdade nua e crua ali do que está acontecendo, né? Com o paciente, gente, com o paciente no setting terapêutico não é assim. Ele precisa respeitar o tempo dele, à medida que ele respeita o tempo dele, as verdades elas vão aparecendo à medida que o ambiente é propício para aquilo ali, né? Então, ele nessa busca, enfim, ele acaba sendo revelado para ele, referente a, a tudo isso, de que ele é o próprio, ele é a pessoa, vamos dizer assim, no qual ele mesmo estava procurando, ele é o assassino. Então, ele acaba descobrindo, através de algumas pistas, enfim, de que aquela pessoa que lá atrás, que estava na estrada, é contada para ele sobre o menino que foi levado, enfim, ele vai associando e o que aconteceu lá na estrada, uma pessoa que sobreviveu, ele vai lembrando também ali de fatos, enfim, vai associando. E aí vai se dando conta. Antes dele se dar conta, quem se dá conta primeiro é a Jocasta. Então, ela se retira, ela vai para os aposentos dela, e diante dessa verdade, né, tão dolorosa, Jocasta tira a própria vida. E quando ele chega lá no quarto, nos aposentos dela, ele se dá conta ali também de tudo, e ele acaba pegando o broche de ouro que ela tem ali e fura os próprios olhos, né, as vistas, para não lidar com essa realidade, para não estar ali com aquela realidade de que foi ele que fez tudo isso e que a profecia que ele correu lá atrás, né, no outro reino, do qual ele achava que era herdeiro, enfim, ela realmente se concretizou e ele matou de fato o pai e se casou com a mãe. Então, ele se retira ali de Tebas, ele sai de Tebas, uma das filhas vai com ele, e essa é a história, vamos dizer assim, de Édipo. Né? É um passeio, vamos dizer assim, né? Por onde Freud se inspirou para trazer esse Édipo, né? E aí, dentro de Freud, a gente vai ver isso aí bem dentro da teoria de Freud, o desejo de posse, assim, entre aspas, a rivalidade com o pai, vamos dizer assim. Em Melanie Klein, a gente percebe aí que é um Édipo um pouco mais precoce, perceptório, né? Meus colegas aí vão discorrer e vão trazer sobre isso, né? E o professor Renato, aí, por último, vai aí trazer para a gente Bion, essa interpretação de Bion, mas como um ataque arrogante ao vínculo, né? A visão de Bion traz esse olhar da arrogância. Freud trouxe bem aí o complexo de Édipo, mas aí a gente percorre por esses 3 vieses, vamos dizer assim, só para concluir. Então, essa é a história complexa e essa tragédia aí sobre o mito do Édipo Rei. Bianca, eu gostaria de parabenizar você pela forma como você trouxe leve, porque falar sobre o mito do Édipo é muito denso, é muito delicado, e você conduziu muito bem e clareou aqueles que ainda não se aprofundaram. É claro que sempre fica o convite, leia o mito, até porque são tantas camadas, a gente vai perceber aqui as expansões de cada uma delas, e a Bianca lindamente iniciou a nossa jornada de hoje. Nós agradecemos a sua presença e contribuição neste dia e também ao Gina. Muito obrigada. E a gente se vê no Cine Divã no sábado que vem. Vou te deixar que você se despeça do pessoal. Pessoal, é um prazer estar aqui, poder falar de psicanálise. Estaremos aqui
ao longo do ano, né, Jéssica, falando aí de psicanálise, estejam conosco, e hoje especificamente, né, mergulhem aí no complexo de Édipo, que é uma das teorias base para todo funcionamento aí do ser humano. Muito obrigada pela oportunidade, estamos juntos aí. Um abraço, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. E nós vamos seguindo por aqui, aqueles que estão chegando por agora. Quero deixar o espaço, então, do QR Code para que você possa participar do grupão do GEPA no WhatsApp. Ali você também pode encontrar o link de acesso, assim como nós também temos aqui embaixo no Instagram do GEPA, Grupo GEPA. Na bio do Instagram você encontra o link com todos os eventos que vão acontecer ao longo deste ano e você já pode fazer a sua inscrição para os eventos que são pagos, mas com valor sempre simbólico. A proposta do GEPA é sempre de levar a psicanálise de uma maneira acessível. E vamos então dar sequência à nossa jornada de hoje. A Bianca nos ilustrou então a base, o mito do Édipo Rei, onde o Freud se inspirou. E agora eu gostaria de convidar a professora Camille, que vai falar sobre quais são essas perspectivas de Sigmund Freud sobre o mito. Desejo a todos uma boa aula e eu retorno em breve. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão aí assistindo online nesse sábado, né? Não é tão fácil assim ter as renúncias dos nossos prazeres, né? Na questão ali de estar, às vezes, com a família, de estar ali curtindo o sábado, né? E a gente aqui desmembrando esse assunto do complexo de Édipo que permeia, né? Pela nossa existência, eu vou colocar assim. Então, quem teve ontem até comigo lá no canal, né, que a gente está também fazendo ali a semana nos canais ali no GEPA, então cada dia tem um canal onde cada um traz um assunto. E ontem até falei uma questão um pouquinho do desejo, eu acho que tem muito a ver, né? É um desdobramento dessa questão do complexo edípico. Então, até falei sobre isso. Então, vamos ali adentrar nesse assunto, né? Porque é um assunto que ele atravessa todos nós, né? De algo que começa ali na infância e ele nunca vai nos abandonar. Né? Então, a forma como amamos, a forma como desejamos, como nos frustramos, e tudo isso vem já desde a nossa infância, né? E foi justamente vendo isso, estudando sobre isso, vendo essas questões da clínica, que Freud também foi desenvolvendo esse contexto, né? Esse conceito do complexo de Édipo. E aí eu queria trazer para vocês, mais no sentido não de explicativo até, né, sobre a questão, mas que a gente possa começar ali meio que refletir sobre mesmo, porque isso vai, né, a questão, eu acredito que até cada fase que a gente vai vivendo tem essa questão ainda, né? Então, vamos começar um pouquinho ali, que é uma compreensão um pouquinho do que seria esse complexo de Édipo, né? Então, ele é uma questão, não só uma teoria sobre a infância, mas ele é uma estrutura. E o Freud, ele trouxe ali em um determinado momento que a criança, ela sempre direciona esse desejo, não só... ele direciona esse desejo a um dos genitores. Né? Sempre a gente vai se basear pela questão do sexo oposto. E ele vive uma rivalidade com a pessoa do mesmo sexo ali, né? Nessa questão. Mas o ponto mais importante dessa questão do complexo de Édipo é que isso não é uma forma tão consciente, né? Então, a gente pensar ali, até teve uma questão muito... que muitas pessoas, às vezes, foram contra, né? De que como a criança tinha essa questão do desejo sexual, né? Ali no começo. E o Freud foi explicando, porque nós temos essa questão do desejo ali desde da parte primária, né? Então, a criança, ela tem esse desejo, não propriamente dito do ato sexual, né? Então, mais o desejo, né? E isso ele vai na questão da libido. Então, a criança, ela não vai decidir sentir sobre isso, ela simplesmente, ela é atravessada, né? E ela vai sentir, ela vai ter esse movimento, e é exatamente aí que nasce algo muito essencial, que é o sujeito e o desejo, né?
E isso acontece mais ou menos por volta ali dos 3 a 5 anos. Isso é uma estimativa, tá? A gente não pode falar, colocar que vai ser sempre assim, né? Nesse sentido, assim, muito reto. Então, assim, lembrando que cada criança ali tem uma questão do seu tempo, da sua história. Então, assim, é uma pequena estimativa que isso acontece mais ou menos ali entre os 3 e 5 anos, que é chamado da fase fálica, né? Mas é uma fase que não, eu acredito que não passa, né? Ela vai permear, porque não existe uma perfeição, né? Então, por mais que sejam muitos sentimentos ali elaborados, uma questão muito mais elaborada, sempre há as faltas, sempre há as falhas. Não falamos ali de sujeitos, de pessoas perfeitas, né? De pais e mães perfeitas. Então, só é possível ser pai e mãe vivendo essa experiência, não tem um roteiro a seguir, né? E isso vai ser bastante nessa fase. Então, é um momento que organiza toda a forma como esse sujeito vai lidar com os limites, com as frustrações e principalmente com aquilo que ele não pode ter, né? Porque no caso ali, quando a criança ela deseja, um exemplo, matar o pai para ficar com a mãe, né? Ela não vai ter como, ela não vai matar esse pai realmente para ficar com a mãe, mas ali no sentimento dela, esse é o desejo dela pelo ciúme, né? Que a gente fala desse desdobramento ali na questão, a questão do desejo, e aí ela não vai conseguir conter isso, ela vai estar sentindo, né? E é toda a parte que vem nessa questão que é esse conflito psíquico. Então, o Édipo, ele não é algo confortável, né? Ele é bastante um conflito. Então, a criança, ela quer ser tudo para aquela pessoa, ela quer ser tudo para aquele pai, ela quer ser tudo para aquela mãe, ela quer uma exclusividade, né? Ela quer ocupar um lugar que, na realidade, já está sendo ocupado, né? No caso ali, ela participa de uma triangulação. Então, quando ela vê essa questão da triangulação, para ela, como assim, né? Existe outra pessoa? Como assim eu não sou essa exclusividade? Como assim eu estou aqui e tem outras pessoas, né? E essa atenção não é voltada só para mim. Então, diante disso, ela se depara com algo muito fundamental, que é essa impossibilidade, com essa parte dela ser fazer parte desse triângulo, eu vou colocar assim. Isso é onde surge, então, como eu falei, a questão da rivalidade, do ciúme, mas também a questão da angústia, né? Que é algo que a gente fala muito mais profundo. Então, Freud fala da angústia de castração também, que aqui é a questão do medo da perca, né, o medo de ser punido, de não ser suficiente. Então, como é que eu posso agradar aquela pessoa? Né? Como que eu posso fazer ser exclusivo? E aí é um local que a gente não alcança, né? O desejo do outro também não é alcançado. Então, é essa parte, eu nunca vou ter, então eu vou viver sempre essa questão dessa castração, essa angústia. Se a gente pensar nos dias de hoje, quem não aí não tem, né, essa questão nas relações, seja qualquer relação que a gente tenha, hoje em dia a gente vive essa questão ainda, seja de marido, de mulher, de namorado, namorada, dos amigos, né? Aqui em casa eu até observo bastante assim. Eu tenho um filho de 5 anos e está nessa fasezinha, então é assim, é muito essa questão. Então, ele chega assim, eu sempre vou amar você, eu sempre vou estar do seu lado, e eu não quero meu pai, então ele verbaliza isso, né, nessa questão. E é essa questão, eu quero, né, matar meu pai, então eu quero ficar só com você. E quando ele percebe que essa atenção não é voltada só para ele, gera uma rivalidade maior ainda. Então ele vive também essa castração, essa frustração. E a gente vive isso o tempo inteiro, né? E aí ele também fica com medo de ser punido, de nunca ser o suficiente. Ele fica perguntando, questionando: você me ama? Mas você me ama? Né? Então a gente vê isso nitidamente. Quem aí é pai, é mãe, acaba observando. E quando a gente tem esses conceitos trazendo mais assim, parece que fica mais esclarecedor, né? Se fica, não que você vai apontar, né, naquela questão, olha, isso é complexo edípico. Não, mas você vai ter uma clareza do movimento que está ocorrendo ali. E isso também a gente fala que acontece em clínica, tá? Quando o paciente chega ali, às vezes presenteando, quando o paciente chega ali, muitas vezes tem as questões de alguns ataques, né, que acontecem, às vezes atrasa para que quer ficar, não quer que acabe a sessão,
né? Porque eu quero aquela exclusividade. Então, olha, você vai atender só eu, ó, você tem outras pessoas, né? Olha, eu estou te presente, então eu sou especial, você é especial para mim, então estou querendo essa atenção também. Então, a gente vivencia isso o tempo inteiro na nossa vida, né? Então, para a gente ver que isso não tem algo assim, perfeito, não existe uma perfeição. Olha, eu elaborei muito bem o meu complexo edípico, né? E isso aparece, igual como eu disse, o tempo inteiro na vida adulta. Então, a questão central, vou colocar assim, não é só viver o Édipo, né? Nós todos, de alguma forma, passamos por ele. E como que isso se resolve, né? Como que isso se dá nessa resolução quando acontece quando a criança tolera que não pode ocupar esse lugar, né? Porque isso significa abrir mão dos desejos. Isso ela vai ter que estar renunciando aos desejos, ela vai ter que renunciar a esse querer de que ela não vai poder ficar com aquela mãe, né? De que ela não vai poder ficar com aquele pai. E abrir mão desses desejos é muito complicado e muito doloroso. E isso, a gente olhando na nossa vida adulta, é o tempo todo, porque nós desejamos, nós fantasiamos, nós queremos que isso seja preenchido, que isso seja realizado. E para que o outro possa existir, eu vou precisar renunciar a esse desejo, ao meu desejo, de que o outro não vai ser esse objeto meu, que não vai ser essa parte que eu vou sempre ter, que eu vou poder possuir, né? Vai existir essa questão do limite ali. Então, vai ser esse reconhecimento do limite. Mas é somente a renúncia desse desejo que proporciona esse crescimento, né? Esse desenvolvimento, a maturidade psíquica, vamos dizer assim. Né? Então, a gente até fala que sem frustração, né, não há o crescimento. Eu preciso me frustrar. Então, é extremamente saudável as questões das frustrações. Né? E deixa eu ver o que mais eu posso estar falando. Então, aí também é nesse momento também que nasce a questão do superego, né? Aquilo que antes vinha de fora, as regras, as proibições, os não, passa a existir dentro desse sujeito. Então, ele começa a ter uma compreensão melhor dessas questões, né? Onde vai nascer a consciência moral. Então, olha, isso não pode, aqui eu não posso passar aqui, eu não posso fazer isso, existe um limite, olha, eu não posso, né? Dentro de sessão, quando é reconhecimento dessa questão do limite, então, olha, são 50 minutos, eu não vou passar desses 50 minutos, né? Eu preciso chegar no meu horário, se eu não chegar no meu horário, né, eu não vou ter ali um tempo estendido, né? Eu vou precisar vai terminar ali no meu horário, eu preciso ter o meu horário, existem outras pessoas que além de mim, né? Porque no mundo é assim, para tudo nós temos limites, né? Desde quando andamos na rua, com tudo, né? Se prestarmos atenção nas questões das leis, na nossa casa, para nós temos os nossos limites que são necessários ser respeitados, né? É a partir dali que eu começo a olhar e poder também me respeitar dentro do que seja tolerável ou não, dentro do que passa a ser para mim uma questão saudável ou não, vou dizer assim, né? Mas também de uma certa forma, aí também com isso nasce o sentimento da culpa, né? Por quê? Porque eu vou me culpar. Será que isso está certo? Nossa, mas será que eu magoei pessoas? Por quê? Porque eu, respeitando o meu próprio limite, eu também vou frustrar o outro, porque o outro também deseja. E aí, muitas vezes, quando eu tenho aquele sentimento, né, pensando ali na relação materna, nas funções paterno e materno, essa criança ela vai frustrar esses pais e esses pais vai frustrar essa criança. Só que nisso vai surgir o sentimento de culpa. Por quê? Porque esse objeto que eu tanto amo também é um objeto de rivalidade, é um objeto que eu tanto odeio também. Então me gera esse sentimento de culpa, mas como assim eu fiz isso? Como assim eu, né, tá me frustrando? Como assim você tá me dizendo esse não? Como assim, né? E vai surgindo toda essa questão dessa culpa. E por isso que isso é tão importante, porque o complexo de Édipo, ele organiza algo tão essencial, que é a forma como esse sujeito vai ter a capacidade de amar, a forma como ele vai desejar, a forma como ele lida com essas partes da frustração, da rejeição, né? Ele vai marcar uma parte na entrada da cultura, porque ele vai viver em sociedade, e viver em sociedade requer de você tolerar e olhar para esses limites,
né? E isso nunca é tão simples, isso nunca é fácil, é muito doloroso. Então, isso nem lá na questão da infância e nem na questão da vida adulta, né? Por isso que a gente vê aí na questão, na fase adulta, ali, muitos adultos, a gente fala assim, mas como que esse cara, né, ou essa pessoa, essa mulher, vamos colocar assim, com essa idade está fazendo isso, ainda fazendo birra, né? E sim, a gente faz birras também, porque tolerar os nãos é muito doloroso, porque somos seres desejantes e vamos querer preencher esses nossos desejos, vamos querer realizá-los, né? A gente tem essa idealização de controle, a gente tem essa idealização muito fantasiada de que a gente tem tudo ali no sentido de que vamos ser supridos, e é um local que nunca se preenche. Então, nessa clínica, é importante a gente olhar, porque a gente fala de teoria, mas as teorias eu até costumo dizer assim, elas não sangram, né? Elas não trazem a parte ali sentimento mesmo, elas não estão vivendo a experiência. Eu até acredito assim que hoje, se Freud estivesse vivo, vamos dizer assim, ele já teria também modificado às vezes muitas coisas de conceitos que ele fez, vai observando e vai trazendo outras formas de pensar, outras formas de refletir. Então é importante a gente ver sim a questão da teoria, mas a gente só pode existir de acordo com a experiência que a gente vive. E na clínica, quando o paciente chega para a gente, ele não aparece com essa parte da teoria do complexo edípico, né? Ele aparece como questões que ele vem repetindo, de atos. Então, muitas vezes ele vai repetir muitas coisas para que chegue ali, né? E esses dias até eu escutei esse termo até de uma pessoa que chegou até mim, e ela disse assim, nossa, eu tô cansada, porque eu me vejo repetindo várias vezes a mesma coisa, eu me vejo sempre fazendo as mesmas coisas, e eu tô muito cansada, né, e às vezes a gente vai repetir várias vezes, porque vem com essa dificuldade de lidar com essas frustrações, de lidar com os limites, de lidar com os nãos. Pode concluir, Camille. Ai, desculpa, eu assustei, eu falei, será que aconteceu alguma coisa? Desculpa. Então, de lidar com esses nãos, e eles vão repetir. Então, as relações elas vão se repetir, as frustrações vão insistir, as dificuldades com as questões de eu ter ali pessoas que às vezes têm uma certa autoridade sobre mim. Então, tudo isso vai trazer esses traços desde lá do nosso início da infância, que vão sendo elaborados aos pouquinhos, à medida que a gente vai vivendo as experiências. Então, não tem como, por exemplo, a criança lá viver essa elaboração do complexo edípico desde nessa fase. Ela vai para a vida inteira, ela vai elaborando um processo, né? Por isso que a gente diz que é um processo. E teve até uma paciente que me trouxe e falou assim, mas quando que acaba esse processo? Eu falei assim, eu coloquei assim até para ela, eu falei, eu vou te assustar um pouquinho, mas vai acabar a hora que você não estiver mais aqui vivendo, né? Porque a gente vai vivendo, então conforme a gente tem a nossa vida, nós vamos viver as experiências, e em cada experiência ela é única. Então a gente vai ter ações ali, sentimentos que tá tudo atreladinho, não tem como dizer, né? Se começou tudo lá na minha infância, dessa relação primordial com meu pai, com a minha mãe, desde lá do começo, não tem como eu não levar para isso como modelo, por mais que tenha coisas que confrontam ali, que eu falo assim, não, isso não faz sentido, por que eu estou repetindo isso? Mas a gente vai fazendo, porque é um modelo, né? A questão que eu vou assim, e até que eu possa elaborar de uma certa forma, que eu vou transformando, mas não significa que também nessa transformação eu apague partes ali da minha história como se nada tivesse acontecido, né? Como se aquilo não fizesse mais esse sentido de estar ali. Então, ele vai estar presente na nossa vida, eu acredito que o tempo todo. Então, eu digo assim, todos nós vivemos esse complexo, essa fase fálica, né, o tempo todo aí, diante do nosso... Bom, eu acho que a minha contribuição para essa parte eu acho que foi isso, igual eu falei, assim, falar de complexo de Édipo não é uma fala apenas da infância, então, igual eu falei, é uma fala da nossa vida, é uma fala da nossa existência, é uma fala que ela traz ali no nosso contexto atual de qualquer relação que a gente tenha, então muitas vezes as pessoas têm essa interpretação que seja só na questão da relação amorosa,
né? E não. Eu vejo até assim, eu lembro hoje vendo amiguinhos do meu filho que às vezes tem ciúmes da amiga e, nossa, olha, eu vivia isso, eu tinha maior ciúmes, como eu era filha única, né? E eu participava dessa triangulação. Então, nossa, já que eu não posso ter meu pai só para mim, no caso eu sou menina, não posso ter minha mãe só para mim, então não, eu queria ter aquela amiga só para mim. E aquela amiga também tinha outras amigas. Então, como assim eu estou vivendo o tempo inteiro essa triangulação? Né? E a gente pode levar essas questões também para as relações, até de acordo com o que vai surgindo hoje na modernidade, né? Essa parte que o pessoal vai tendo aí, essa questão de casamento aberto, vou colocar assim, relacionamento aberto, né? Que eu preciso ter as terceiras pessoas, a quarta, a quinta, vou colocar assim, ou de pessoas que têm dificuldade em relacionamentos, né? Não tem aquela dificuldade do rebaixar o desejo para que o outro possa emergir e ser ele mesmo, estar sendo, né, nesse caso. Então, eu vou lidando, à medida que eu lido com a frustração, eu já não quero, eu quero o outro que eu idealizo ali, que vai ser esse objeto de desejo meu, suprir ao máximo, e vou nessa busca incessante por esse prazer, desse preenchimento. Então, a gente tem vários desdobramentos, né? A gente pega desdobramentos aí dos excessos, né? Tanto que tem uma frase que eu adoro, eu tenho até ela na minha cabeceira, assim, que é todo excesso esconde uma falta. Toda vez que eu olho para essa frase, o que está em excesso que eu estou querendo tamponar uma falta minha, né? Então a gente pode olhar nessa questão aí. Então, falar do complexo de Édipo, porque é aquilo tudo que fala em nós daquilo que nós desejamos, aquilo que nos falta e que insiste aí pela vida inteira, né? E crescer não é só deixar isso para trás, mas aprender a reconhecer que essas marquinhas, que essas partes que a gente vai vivenciando, que essas partes que a gente vai sentindo, se permitindo ao olhar para cada parte que a gente vai vivenciando, que é isso que vai sendo diferente a forma de eu lidar, que vai me transformar para todas as minhas relações e principalmente a relação comigo mesmo, porque a gente também tem ciúmes da gente, a gente também tem essa Com certeza. da gente. Sem dúvida, não para nunca, não é? Camila, Não, eu gostaria de te agradecer pelas contribuições, a te agradecer pelo dia de hoje, por tudo que você tem feito pelo GEPA também. É um prazer ter aqui conosco e deixar para que você deixe uma mensagem final. eu quero agradecer a todos e pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, nessa disponibilidade do sábado, aí, de estarem todos aí ouvindo, quem vai assistir depois também. Quero convidar também a todos para estarem aí conosco na semana, né? Que igual eu falei, cada dia aí um tem trazido uma reflexão nos canais ali, então tem de segunda a sexta-feira, então a gente traz bastante reflexões. O meu canal é na sexta-feira, que chama Psicanálise Sem Filtro. Por que eu escolhi esse nome? Porque eu gosto de trazer com palavras mais simples, que eu acho que condiz mais com o meu perfil, vou dizer assim, então a psicanálise de uma maneira mais simples. Eu acho que assim a gente vai ter uma compreensão melhor, porque é mais difícil, né, entender algumas coisinhas assim, quando a gente lê, igual, por exemplo, eu tive muita dificuldade quando eu fui ler Freud, e aí à medida que a gente vai estudando, que a gente vai ouvindo as pessoas falar, eu acho que a gente tem uma complexidade menor da compreensão daquelas palavras, então tudo vai fazendo mais sentido, vai vindo com mais clareza. E só agradecer. Excelente. E a gente se vê então no Cine Divã no próximo sábado. Até a próxima, Camille. Muito obrigada. Tchau, tchau. Bom, pessoal, eu vou dar sequência aqui com vocês. Eu vou fazer algumas considerações ali para que a gente consiga entrar em Melanie Klein para as conexões. Vamos pensar. Quando nós falamos do complexo de Édipo, nós estamos falando de uma dificuldade de quando começa a acontecer a triangulação. Ou seja, eu tenho um objeto de desejo, de amor. A princípio, Freud vai denominar como a mãe, que é o nosso primeiro objeto de amor ao vir ao mundo. Quando essa mãe apresenta esse pai, isso já vai trazer algumas consequências ao vínculo. E também quando o bebê vai começando a se dar conta de que existe alguém além da mãe, que seria a função paterna, que estaria presente. Então, ali nós vamos ter a triangulação mãe, pai, bebê. Então, a dificuldade do Édipo é do triangular.
Para Freud, isso acontece na fase fálica, que é a terceira fase das fases do desenvolvimento libidinal. Nós vamos pensar, então, em um período de idade cronológica, mas ele não é rígido, é apenas para que a gente possa ter um norte. A fase fálica aconteceria, então, por volta dos 3 anos de vida e iria até os 5 anos e meio, quando nós estaríamos, então, entrando em um período de latência, onde você tem um adormecimento das zonas erógenas, a fim de que o sujeito se movimente com um grupo, com o outro, faça parte, atividades. Mas isso vem após esta fase fálica. Então, quando nós falamos das fases do desenvolvimento libidinal, fase, o próprio nome já sugere, ela vai acontecer e ela não retorna. Então, não é possível retornar à fase fálica. Mas nós vamos ter aquilo que nós vamos chamar de fixação. Nós vamos ter feridas, traumas, ausências que vão ser geradas porque aquele ambiente familiar não deu conta de suprir. E vale lembrar que todo ambiente familiar vai falhar, porque não existem pessoas perfeitas. Então, quando nós pensamos no Édipo, que é o auge do que acontece ali na fase fálica, que é quando a criança começa a perceber, primeiro, que existe menina e menino. Então, órgãos sexuais diferentes. Nesse momento, o que começa também a imperar? Poder, o falo, que também vai estar presente no Édipo. Porque, como o órgão sexual masculino ele é visível e externo, para a criança ele tem um poder maior, ele tem uma preponderância ali que chama mais atenção. A menina, ela vai precisar que o ambiente ao redor explique a grandiosidade do órgão sexual que é interno e também tão importante quanto. Porém, isso começa a ressaltar na criança ter e não ter. E isso que começa a borbulhar sobre os órgãos sexuais, sobre o poder. Porque em psicanálise, quando a gente fala de falo, nós estamos falando de poder sobre o outro. Quando o Édipo começa a acontecer, que vamos supor que o casal seja real, é disso que a gente precisa para um Édipo bem-sucedido. Não existe um Édipo resolvido, mas existe uma base do Édipo saudável o suficiente para que o sujeito consiga se relacionar com o outro. Então, pensando ainda nesse modelo de Freud, quando a criança percebe, porque o pai vem e faz um corte, um limite, olha, esta mãe é minha, agora é o momento, esta mãe não, esta esposa, esta mulher é minha esposa, e faz ali o corte, a criança começa a entender que ela não pode casar com a mãe ou com o pai. A configuração da menina e do menino vai ser muito parecida. Então, nós chegamos desejando a mãe. O pai, para se tornar uma figura desejante, não é uma figura de medo, mas uma figura de amor, de afetividade, onde eu vou olhar para um outro alguém que eu começo a me dar conta e sentir que ali tem amor, tem carinho, tem acolhimento, ou seja, é uma figura também saudável, acolhedora. Então, nós estamos falando de um Édipo saudável, onde vamos ter amor. Então, aquilo que nós estamos pensando do parricídio, que aconteceria ali no Édipo, no mito que a Bianca trouxe inicialmente, eu não vou não matar o meu pai para ficar com a minha mãe por medo de ser preso, que a gente vai pensar no Édipo, mas porque eu o amo. E isso é completamente diferente. Emocionalmente, essa configuração é diferente. Então, quando a criança ela consegue perceber que existe um casal real ali, ela vai se sentir segura, porque ela vai poder, então, ir agora para o mundo e buscar e construir a própria família.
E como que o Freud começou a perceber tudo isso? Percebendo em si próprio as fantasias que surgiam, tanto com a mãe, como com a babá, que também cuidava dele naquele momento. Então, a partir das próprias fantasias que surgiam, é que ele vai fazendo essa ligação com o mito do Édipo. É difícil pensar, como assim vou matar a mãe e ficar com o pai? Isso, a primeiro ponto, choca. Mas a gente está falando de uma estrutura emocional, a dificuldade de dividir aquilo que eu amo. Então, qual é a dificuldade do Édipo? Quando eu não me sinto reconhecido, quando eu não me sinto visto, não me sinto amado. E aí, qualquer objeto que chega para se tornar o triângulo do terceiro se torna ameaçador. E eu sinto que eu vou perder o meu objeto amado. Por isso que a gente vai pensar em Klein os desdobramentos dos ciúmes, como sendo um desdobramento da inveja. Bom, a gente vai chegar ali. Então, o que é principal nós deixarmos aqui? Em Freud, o complexo de Édipo acontece na fase fálica, por meio dos 3 aos 5 anos e meio. Ele vai falar também de um herdeiro do complexo de Édipo, que é o superego. Vamos pensar em um superego que seja legislativo. Por quê? É um superego que vai me trazer as regras sociais. Olha, você não pode se casar com a sua mãe. Isso é proibido legalmente. Você não pode matar o seu pai porque a sua pena vai ter um acréscimo sobre isso, porque a gente está falando de família consanguínea ali, ou aqueles que cumprem com a função. Então, existem regras sociais para dizer isso não pode. A estrutura do superego vem para trazer o filtro para se conviver em sociedade. Então, o superego ele não é ruim. O superego ele preserva o ego. É uma estrutura muito importante. Aquele que tem um superego defasado ou quase que inexistente, ele causa muito caos na sociedade, porque não tem limite. Ele faz tudo, ele faz o que ele quiser. Então, a estrutura do superego é muito importante. Então, refrisei isso, porque quando nós entramos nas contribuições de Melanie Klein, ela vai antecipar todos esses fatos. Muito provavelmente, por quê? A Klein primeiro teve o Freud para fazer todo esse início, porque se nós pensarmos, Freud não foi analisado. Tudo surgiu dele, então é o início. Ele foi pensando a partir de si próprio, mas é claro que haveriam interrupções porque nós temos defesas, nós temos resistências. A Klein, muito provavelmente, por ter sido analisada por bons analistas ao seu redor, por fazer conexões, ter essas habilidades e também se conectar ali com a maternidade, ela vai antecipar o Édipo e vai antecipar também o superego. Então, nós vamos pensar em duas partes diferentes, em um superego persecutório e um superego legislativo. O legislativo, como eu disse, está em Freud, é regras da lei, da sociedade de convivência. Agora, o superego, que é persecutório, ele vai surgir nesta antecipação do complexo de Édipo. E quando a Klein estabelece isso? Ela vai dizer que por volta do 2º trimestre de vida, ou seja, por volta do 6º mês de vida do bebê. E se nós pararmos para pensar na realidade, neste momento, o bebê ele já tem mais autonomia física para lidar. Então, ele já consegue sentar, ele já está conseguindo ter mais mobilidade para acompanhar ao seu redor. A visão não está completamente cristalina ainda, mas já está muito mais límpida. Então, ele consegue perceber que a mãe não é a única pessoa que está presente. Vai ficando cada vez mais evidente a chegada da figura paterna. Até porque, se nós pararmos para pensar na prática, por mais que existem algumas situações que, infelizmente, a introdução alimentar precisa ser antecipada
pela saída da mãe à volta ao trabalho, por volta dos 4 meses, mas naturalmente inicia-se a introdução alimentar por volta dos 6 meses de vida, quando o bebê começa a viver uma experiência além do leite materno ou de um leite que tenha sido oferecido. Então, frutas, sucos, papinhas, tudo isso vai começando gradualmente a ser ofertado. Se é ofertado esses alimentos, naturalmente vai tendo um pouco de afastamento do seio materno. E para o bebê, ele está conectado à mãe por esse momento da amamentação. Por isso é tão importante. Então vão começar a vir as fantasias, mais ou menos assim. Quem é que está levando o meu seio para longe? Porque o bebê, ele tem baixa tolerância à frustração. Então, ele não dá conta de lidar com a realidade por completo. Ele fica oscilando naquilo que o Freud vai chamar de processo primário e processo secundário. No processo primário, eu imagino que aquele seio fui eu quem criei, que faz parte de mim. Ou seja, eu me confundo a mãe nesse momento. Mas, quando eu vou desejando e querendo o seio naquela hora e ele não vem, isso faz com que eu passe para o processo secundário. E aí eu sou obrigado a ver a mãe na realidade. Opa, então aquele seio não sou eu. Ele está além de mim. E nesse momento eu preciso que aquele seio viva para mim. Por quê? Porque o bebê, ele é extremamente dependente e frágil. Se você deixa um bebê desamparado de cuidado, ele não sobrevive sozinho. Por isso que é tão bacana a frase impactante que o Winnicott traz, quando ele fala, o bebê não existe. Quando você encontra um bebê, você encontra os cuidados que esse bebê recebeu de maternagem e paternagem, porque é essa que é a consequência dos desdobramentos, das ações. Então, nesse momento em que o bebê começa a afastar-se um pouco mais do seio e receber e explorar novos sabores, você tem uma agitação maior do bebê, principalmente a amamentação, é possível ver um pouco mais de voracidade presente. E aí, conforme o pai vai chegando mais próximo, amorosamente, vai começar uma disputa ali. E o que a Klein está chamando de persecutório? Assim como eu trouxe essa conexão com o processo primário e secundário, acreditamos que a Klein se baseia nesta teoria para desenvolver a teoria das posições, aonde ela vai denominar posição esquizoparanoide, e nós podemos comparar muito ao processo primário, porque na esquizo a gente está falando de uma divisão da realidade em 2 grandes grupos. Ela vai chamar de seio bom e seio mau. Nesse momento, nós podemos pensar como se fosse uns contos de fadas iniciais, onde você tem uma bruxa que é completamente má e não tem nada de bom, então exclusivamente ruim. Isso a gente pode denominar de seio mau. E você tem uma parte extremamente boa, como uma princesa, e que só tem coisas boas. Sabemos que não é assim. Mas nessa forma de movimentação do psiquismo, funciona nesse lugar. Então, você tem algo que é muito mal e está ali presente. Perdão, muito bom, como eu disse da princesa. Quando vou vivendo esse duelo de bom e mal, vale ressaltar que o seio mal, ele não é a ausência de alimento. Ele pode estar presente. Mas, às vezes, pode ser apenas para evacuação, porque tem dor. Pode vir, mas sem disponibilidade emocional. Eu não estou aqui te olhando, te contemplando, te amparando nesse momento. Eu estou aqui para cumprir um protocolo. Então, ali você tem uma ausência emocional. A Klein, Freud, vai falar que nesse momento da amamentação, que a gente estaria pensando então na fase oral, o bebê ele se satisfaz sexualmente falando. Mas, como a Camille bem trouxe anteriormente, não é um sexualmente falando ligado ao ato sexual da vida adulta, não é isso. Ele vai trazer como uma
zona erógena, ou seja, a boca do bebê é hiperestimulada e ele desbrava o mundo através dessa conexão com a mãe, desse lugar ali. Então, ao amamentar, ele também traz prazer. Depois a gente tem outros caminhos, como o autoerotismo, que também acontece. Então, é um momento muito importante de cuidado recíproco. E no seio mal para Klein, isso é inexistente. Quando nós pensamos no seio bom, ele vem com alimento, mas ele vem com disponibilidade emocional. Então, tem afetividade, tem carinho, tem troca de olhar, tem cuidado. E é muito importante a gente pensar essas duas estruturas, porque a dificuldade na triangulação e também na configuração ali do persecutório no Édipo vem desses dois lugares. Porque quando nós estamos nesta posição, nós vamos ter dificuldade do quê? De integrar. Então, horas eu vou me sentir seio mal, ou seja, eu sou a pior pessoa do mundo, nada que eu faço dá certo, ou tudo que eu toco eu destruo. Quando nós pensamos no seio bom, ele também é idealizado. As duas partes são. Porque no seio bom, eu sou completamente bom. Então, eu sou muito bom e tenho um seio mal lá fora que vem me atacar, que vem tentar me destruir. E aí fica nessa rivalidade de dificuldade do que eu triangulei novamente. Então, tem o bom, tem o mal e tem o sujeito. Tem o bom, que é aquilo que é amado e desejado, e tem o mal, que é o persecutor. Quando o bebê começa a lidar com ausências, ou ele também pode estar lidando com a presença de seio mal. Porque quando a gente pensa numa mãe suficientemente boa, ela não é uma mãe perfeita. Ela não vai oferecer seio bom o tempo todo. Por quê? Porque é uma humana, né? Assim como todos nós. Então, tem horas que vem o cansaço, que vem a exaustão. E aí, para isso, eu não vou dar conta de oferecer. Tem horas que realmente você vai amamentar ou oferecer o alimento para a criança se manter viva, ou porque se é um seio materno, o seio está cheio e precisa aliviar. Então, sim, isso vai acontecer, por mais doloroso que seja pensar nisso. Ofereceremos seios maus, mas o que mais importa, então, é a frequência que esse bebê recebe. Se a Klein está antecipando um complexo de Édipo que ela vai denominar de arcaico, por que arcaico? Porque é o início, é o prelúdio, aquilo que está começando a se desenvolver. Ainda não é o complexo de Édipo, porque ele vai ganhar outras nuances na fase fálica em Freud, mas ela antecipa essa rivalidade que o bebê vai começar a ter, então, com a função paterna, com aquela figura que chega e que, de alguma forma, leva a mãe para longe. E essa figura precisa vir, porque se o pai não vem e chama a mãe, a gente vai ter um grande conflito. Problemas ligados à sexualidade surgem pela ausência do corte naturalmente amoroso da função paterna. E se isso não acontece, mamãe e bebê se perdem em um abismo, porque eu vou ter dificuldade de saber quem eu sou e quem é o bebê. E isso é muito difícil. Hoje eu estou gestante do meu segundo filho e é subliminar você desenvolver uma vida, é fantástico. Então é muito difícil cognitivamente, logo no pós-parto ou no primeiro ano de vida, você identificar que por 9 meses vocês viveram um só corpo, que já não são mais um só corpo, e esse afastamento necessário. Se a função paterna não faz esse papel, isso não acontece. E aí nós vamos ter graves desdobramentos no futuro, onde, por exemplo, esse filho se vê fusionado à mãe e não consegue ir embora, não consegue estabelecer um trabalho, não consegue estabelecer um relacionamento amoroso, não consegue seguir com a vida, porque está preso. Se aquela que eu tanto amo abriu mão da sua própria vida por mim, então eu tenho que abrir mão da minha vida por ela. E a vida do sujeito fica aprisionada. Por quê? Vai sentir culpa.
por todo o processo. Nesse momento que a gente está falando, a gente tem um livro da Klein também muito doloroso e necessário, onde ela fala muito da teoria das posições, onde ela fala desse superego arcaico e também de um complexo de Édipo arcaico antecipado, que é o livro Inveja e Gratidão. Ela vai falar sobre o sentimento de inveja, que também é difícil de pensar. Como assim um bebê sentir inveja da mãe? Como assim uma mãe sentir inveja do bebê? Mas isso vai estar presente. Por quê? Você pode oferecer um cuidado enquanto mãe que talvez não recebeu e pode atacar esse cuidado. Você pode perceber o cuidado do pai para com o bebê e perceber que você não recebeu aquilo e também atacar. Você pode, o bebê ele vai ter as voracidades, que também é um ataque, porque todos nós gostaríamos de ter prazer o tempo todo. Nós não gostaríamos de ter que dividir nada. Eu gostaria de pensar em que as coisas se resolvessem. Não é assim, pensando no dia a dia, na vida agora. A gente gostaria que as coisas estivessem 100% o tempo todo, mas isso não acontece. A gente se frustra. E frustrar dói. É desconfortável. Então, para o bebê, ele quer o quê? Ele quer o seio para ele quer a mãe para ele. Quando a gente pensa lá em Freud, por volta dos 3 anos, a criança ela vai ter muita dificuldade quando chegar alguém, ela quer viver sempre a dupla. Então, se ela está com a mãe, ela não quer que o pai venha, se ela está com o pai, ela não quer que a mãe venha, vai ficar tendo essa flutuação. Eu quero só esta pessoa, porque eu tenho medo de ser roubado. E aí, quando a gente chega em Klein, e vamos pensar então nessa persecutoriedade que acontece, ali nós vamos notar por que é o persecutório. Porque se eu não estou recebendo seio bom, então quem é que está usando ele? Aonde é que ele está indo? Quem é essa pessoa que se aproxima? Então, esse conflito emocional vai começar a surgir. E se o seio bom começa a se espaçar por muito tempo e não retornar, esse bebê ele pode ter uma dificuldade de reconhecê-lo quando ele vier. Então, por exemplo, transtornos alimentares também podem surgir aqui. Se eu me sentir seio mal e destruir o seio bom, ou se eu estou sendo roubado pelo seio bom, eu vou ficar sempre nessa disputa. Eu quero trazer um modelo didático que pensa sobre o Édipo e essa antecipação, que é o seguinte. Muitas vezes nós falamos de relações que podem se desdobrar para algumas situações de traição. Nessa semana eu pensei um pouquinho sobre identificação projetiva, ali no que a gente tem feito semanal, que também se conecta um pouco com esse momento. Então, nós temos algumas necessidades que são deslocadas à figura do outro. E quando você vai entrar, por exemplo, num relacionamento amoroso, ou quando você está com amigos, se você sente essa necessidade de disputar e ganhar, muito provavelmente a gente teve alguns distúrbios nesse complexo de Édipo, onde eu me sentia deixado de lado, não visto, abandonado. E quando, às vezes, tem essa confusão no Édipo, das pessoas pensarem que o corte do pai é um corte com raiva, severo, ou que a criança vai ser abandonada. Não é esse tipo de corte, é um corte de cuidado e de atenção. Não tem só a sua mãe que vai te oferecer isso, o seu pai também vai te oferecer isso. E aí você se sente seguro para poder ir para o mundo. Quando essa criança tem essa base e ela vai para os amigos, ela não vai forçar uma relação com o amigo de controle. A gente vê isso nas criancinhas inicialmente. Se você falar com fulano, eu não falo mais com você. Você não pode ser amigo de ciclano. Então, ou seja, eu tento controlar, porque eu me sinto inseguro quando chega outro alguém. Porque faltou um tantão de coisa lá atrás. Esses primeiros momentos em que eu fui me sentindo o terceiro excluído, que é saudável,
desde o 6º mês de vida e todos os desdobramentos que vão acontecendo a partir daí, se eu vou me sentindo vulnerável, não visto, essa sensação de que tudo está se rompendo vai aumentando cada vez mais. Na configuração amorosa, se você projeta no seu companheiro que ele é o pai, você está vivendo uma relação incestuosa emocionalmente. Então, o ato sexual não vai acontecer, o relacionamento não vai progredir, porque ali você está tendo que lidar com uma projeção emocional de uma necessidade que faltou lá atrás, e isso pode culminar em relações extraconjugais. Ou seja, as famosas traições que nós ouvimos. Elas acontecem por configuração emocional. Existe o sujeito que só se relaciona com pessoas comprometidas. Ou seja, na triangulação do Édipo, eu estou vivendo o roubo da figura paterna ou o roubo da mãe, agora concretizado no Édipo. Então, nada é por acaso. No livro de Gratidão, a Klein ressalta sobre isso, o que sustentam as relações. Às vezes, existe uma relação que é sustentada não por conta do parceiro, do companheiro, mas porque eu estou disputando com uma outra mulher, às vezes a sogra, uma ex-namorada ou qualquer coisa do tipo, e sustento uma relação falida só para dizer que eu venci, que eu roubei. Então, a configuração das relações que nós vamos ter, elas são desdobramentos do Édipo, são consequências desse lugar. Recapitulando, daqui a pouco vou passar a palavra para o professor Renato, para ele dar sequência também às contribuições do Bion, que também são muito importantes ao Édipo. Em Freud, o Édipo é essa dificuldade de dividir a mãe com o pai, ou dividir o pai com a mãe. Isso vai ter essa dificuldade. Então, tem dificuldade triangular. Vamos pensar em um superego quê? Legislativo. As leis não permitem o casamento ou o parricídio dentro da família, tem mais agravamentos. Quando eu vou para Klein, é persecutório, porque eu vou projetar no superego ou ali no complexo de Édipo, tanto o seio bom como o seio mal, essa fragmentação da realidade. Então, se eu estou recebendo o seio mal, o seio bom está com alguém. Quem é esse alguém? É o pai? E tem momentos em que se o pai pode tentar pegar a criança, ela vai negar, ela não vai querer ir. Ou vice-versa, se o interesse é o pai e aí a mãe chega, ela vai negar a mãe. Então, isso acontece por essas configurações que começam a acontecer ali, nesse primeiro momento inicial. Então, com a Klein, a gente antecipa para o 6º mês de vida um superego e um complexo de Édipo arcaico, inicial. Vamos ver, acredito que o professor Renato já chegou por aqui. Acredito que já trouxe um básico interessante para vocês. Um pouquinho antes de chamá-lo, gostaria de deixar então o QR Code para o nosso grupão do GEPA e também dizer que você consegue fazer as suas inscrições para o Cine Divan, que vai acontecer no próximo sábado, onde nós vamos ver um filme que se chama Precisamos Falar sobre o Kevin. E nesse filme nós conseguimos ver muito essa triangulação, essa dificuldade, um complexo de Édipo que falha e que culmina de fato num parricídio ali presente, acontecendo. Enfim, é um filme muito difícil e forte de assisti-lo, mas nós vamos ver fragmentos e conectar com a psicanálise. Então, se você também entrar no grupão do GEPA, a gente tem colocado com frequência o link para as inscrições e também para que você participe e acompanhe nas leituras. É um grupo aberto àqueles que têm interesse em psicanálise. Você não precisa ser profissional nesse grupo em específico, ok? Existe o nosso outro grupo de quem é integrante, então participa dos grupos de estudos, faz supervisão, faz análise, ali a gente tem uma troca um pouco mais profissional.
específico para isso, mas neste grupão você vai consumir conteúdo com base na psicanálise do acolhimento. Gostaria, então, de convidar o nosso querido professor Renato para dar sequência a esta jornada sobre o complexo de Édipo, uma importante missão e difícil também. E de vocês, eu me despeço. O professor Renato vai encerrar a nossa tarde de hoje. E a gente se vê, então, no próximo sábado. Até mais, seja bem-vindo, professor. Obrigado. A gente se vê numa próxima. Tchau, pessoal. Só um minutinho aqui para eu ajeitar as redes. Só um segundinho, pessoal, que eu dei um pequeno probleminha aqui. Professor, para a gente aparece normal, você dá para te ouvir. É só conseguindo colocar no YouTube. Aparece erro aqui. Ah, talvez porque já iniciou a ligação. Tinha que ter sido antes. Mas depois a gente coloca como colaborador. Ah, tá bem, então. Okay. Então, vamos lá. Bom, eu gostaria de começar a nossa fala aqui trazendo a ideia de que o Édipo, a ideia do Édipo, antes de qualquer coisa, antes de ser uma alegoria mitológica, né, do Sófocles, ele é uma triangulação. E é importante a gente pensar nessa triangulação como uma forma geométrica onde um ponto é a intersecção de dois outros pontos, né? Então, quando um ponto é a intersecção de dois outros pontos, a gente tem a possibilidade tanto de separação quanto de união. E aí, já antecipando uma linguagem bioniana, nós vamos falar de cesura, né? O Bion vai falar da ideia de cesura. O que é cesura? Cesura é aquela parte da experiência que separa duas outras partes, mas que ao mesmo tempo une essas duas partes também. Então nós estamos falando aí de o Édipo como cesura. Então, a ideia do Édipo não é, assim como algumas escolas de análise trazem aí, principalmente a lacaniana, não é a ideia de corte, não é a ideia de castração, mas a ideia de enriquecimento. Então, o Édipo, né, a entrada do pai, por exemplo, é a chance de enriquecer, esclarecer, deixar mais lúcida a relação entre o filho e a mãe. Antes de qualquer outra coisa, quando o pai entra irrigado de amor e de verdade, ele está trazendo a possibilidade de expansão, ele está trazendo a possibilidade de enriquecimento, de esclarecimento, de sanidade, de lucidez para a relação, e não cortando. Então, a expansão só vai acontecer a partir desta entrada. E os outros pontos também. A mãe é um ponto de enriquecimento, de intersecção na relação do pai e do filho. O filho chega para trazer uma intersecção entre o pai e a mãe, o marido e a mulher. Então, é uma questão de enriquecimento e não de corte. Isso é muito importante a gente pensar. A partir de qualquer, ou antes de qualquer reflexão. Eu vou fazer um breve, recapitular
brevemente aqui, né, algumas coisas que às vezes já foram até ditas, mas acho que é importante para que eu possa pegar o ritmo, né? Então, o Freud, quando ele trouxe, ele refletiu pela primeira vez isso daí, assim, que a gente pode ter contato, na troca de cartas com um amigo dele chamado Wilmer Flies, né? Ele tinha um amigo muito querido, que ele trocava cartas, e tem até uma publicação aí, um livro das cartas de Freud e Flies. E ali ele propõe essa ideia do complexo de Édipo, né, pela primeira vez. Depois ele vai trazendo ali, depois ele vai trazer, né, para o horror da classe científica, lá em 1910, o livro Um Tipo Especial de Escolha Objetal Feita pelos Homens, ele vai trazer essa ideia de maneira pública, e aí ele deixa a classe científica horrorizada com essa ideia de que a criança quer a mãe só para ele e quer aniquilar o pai por causa disso, né? E depois ele, lá no Interpretação dos Sonhos, é que ele vai realmente usar a expressão complexo de Édipo, né? E ele vai dizer que o complexo de Édipo é uma experiência em que o deixa como herdeiro o superego, né? Superego, a instância aí da estrutura, da forma estrutural da mente, que tem a função de estabelecer regras, leis, não é? A Jéssica já falou um pouco sobre isso, a Camille também, mas acho importante a gente pensar um pouquinho sobre isso também. E que o Freud vai dizer que isso vai acontecer essencialmente na fase fálica, né? Ou seja, lá por volta dos 3 anos, independente muito mais subordinada à experiência de cada criança do que a idade cronológica. Depois a Melanie Klein vai trazer a ideia da precocidade desse complexo de Édipo, muito provavelmente porque ela teve a experiência de ser mãe, e porque também teve o Freud como base, assim como a Jéssica falou. E aí ela vai publicar os estágios iniciais do conflito edipiano lá em 1928, e aí ela traz essa ideia da precocidade mesmo do complexo de Édipo e logo da formação ou da estruturação do superego, onde ela vai dizer que, a princípio, a criança, né, ao invés de o Édipo coincidir com a fase fálica, vai coincidir com a fase oral, né, dentro da posição esquizoparanoide, como ela colocou. E que esse superego vai ser, então, um superego perseguidor, assim como a Jéssica colocou. Só depois, no desdobramento das experiências que a criança conseguir passar para a fase depressiva, é que vai se transformar esse superego perseguidor em superego legislador. Então, o superego legislador vem junto com a passagem da posição esquizoparanoide para a posição depressiva. O Bion vai trazer uma outra forma de ver isso, né? O Bion vai trazer um outro vértice para essa ideia do Édipo, né? Lembrando que o Bion foi analisado pela Melanie Klein, foi orientado pela Melanie Klein, teve uma convivência muito grande com a Melanie Klein. Então, a Melanie Klein conseguiu expandir porque teve Freud e porque foi mãe, né? E o Bion conseguiu expandir porque teve a Melanie Klein, que teve Freud, que foi mãe, não é? E pôde expandir mais ainda, ou melhor, fazer uma mudança de vértice do Édipo, da experiência da história do Édipo, né? Ele vai propor, lá em 1958, no artigo chamado Sobre a Arrogância, uma outra visão do Édipo. Depois vocês podem encontrar
esse artigo aí no Second Vogues, que foi publicado, ele foi incluído nesse livro, que no Brasil foi publicado como Estudos Psicanalíticos Revisados, publicado a princípio em 1967, ele inclui esse artigo nesse livro, que depois ele vai fazer uma revisão geral de todos os textos dele ali, é um livro muito interessante. Nesse artigo, o Bion vai propor uma mudança de vértice no Édipo, onde ele vai deslocar o foco, né, o escopo da ideia do incesto, né, da relação incestuosa com a mãe e do parricídio, né, do assassinato do pai, para um outro tipo de crime que, para ele, é um crime inafiançável, por assim dizer, brincando aí um pouco com vocês, né? Que é o crime de buscar a verdade a qualquer custo. A Bianca falou um pouquinho disso lá no começo, né? Então, ele vai observar, né, a atitude arrogante do Édipo buscando a verdade a qualquer custo, né? A Bianca contou para a gente a história do Édipo. Eu vou relembrar aqui alguns trechos para que a gente possa entender essa proposta do Bion. Então, assim, num ponto ali da história do Édipo, Tebas começa a padecer, começa a degradar, é tomada por uma peste, né? Assim como foi a Covid-19 com a gente aí, lá em Tebas, a cidade de Tebas foi devastada por uma peste e estava em franca degradação a cidade. E o Édipo, que era rei de Tebas ali naquele período, né, naquele momento, começou a procurar o porquê que estava acontecendo aquilo com Tebas. E aí ele procurou Tiresias lá no oráculo de Delfos, e o Tiresias falou para ele assim: olha, meu amiguinho, isso aí está acontecendo porque o assassino de Laio está dentro de Tebas. Enquanto o assassino do Laio, que era o rei anterior a ele, não é? Diga-se de passagem, pai do próprio Édipo, ele disse: enquanto o assassino de Laio estiver dentro de Tebas, Tebas vai padecer. E aí o Édipo, com toda a sua arrogância, sai correndo atrás de saber quem que é esse tal de... quem é esse sujeito matou Laio e estava ali. A qualquer custo precisamos pegar esse cara e expulsá-lo de Tebas. E aí ele procura daqui, procura de lá, e começa a ameaçar o Tiresias, porque ele falou assim: olha aqui, Tiresias, a saber, era um vidente que tinha uma cegueira física, ele não enxergava, ele era cego, mas era um vidente. Então ele mandou chamar o Tiresias e disse assim: olha aqui, se você falou para mim que Tebas está padecendo porque por conta da presença da de Laio, você sabe quem é esse cara. E você me diz, então. E aí o Tiresias falou: não posso te dizer, meu amigo. Não posso te dizer isso. Claro que você pode. Aí ele começou a duvidar do Tiresias. Falou assim: bom, então se você não pode, então você está envolvido nisso. Eu não falo que você é o assassino porque você é cego, você não daria conta de matar. Mas então você está junto com esse assassino aí nessa... E aí o Tiresias ficou bravo, né, ameaçado, e falou: olha, meu amigo, você quer que eu te fale a verdade? Né? Eu vou ler até o trecho aqui de como é que o Tiresias falou para ele. Aí ele falou assim: assim que você pensa? Então eu te digo, tu és o homem que procuras, o assassino de Laio. Tu és o poluidor dessa terra. Então, você percebe? O Édipo, com toda a sua arrogância, queria saber a verdade a qualquer custo. E esta verdade iria revelar que o culpado era ele próprio.
Então, o Bion trazendo destacando esse vértice, essa forma de interpretação ou de focar um trecho da obra do Sófocles, ele traz assim um modelo que o analista vive com o paciente. Porque muitas vezes o paciente pode estar doido para saber a verdade. Ele quer saber a verdade. Mas se essa verdade não responsabilizá-lo, percebe? Ele quer saber a verdade, mas se essa verdade não comprometê-lo. E muitas vezes o próprio analista faz isso. Então isso traz a ideia de que a arrogância está denunciando alguma coisa por trás disso. A arrogância está denunciando algo que, na verdade, o sujeito está tentando fugir. E aí, depois dessa briga com o Tiresias, onde o Tiresias fala tudo isso para ele, existe ali, né, a mudança catastrófica da peça, né? O Bion traz essa ideia da catástrofe, né, que é cata quer dizer virada e estrofe quer dizer as partes do texto. Então, a mudança catastrófica acontece ali e o Édipo começa a ligar os pontos. E aí veio um sujeito que esteve presente lá quando o Édipo assassinou o pai dele sem saber o que estava fazendo, confirma, e aí o Édipo vai indo atrás de pontos e pontos e começa a ligar tudo e percebe que realmente ele era o assassino do próprio pai. E aí, gente, é importante a gente começar a pensar nesse ponto da nossa reflexão que a verdade não carece de ser buscada. Você não precisa procurar a verdade. Que na realidade, aquele sujeito que fica procurando muito a verdade, fica buscando muito a verdade, ele está na realidade fugindo desta própria verdade. Porque a verdade está clara, debaixo do nosso nariz. Na nossa frente a verdade está. O problema é que a nossa limitação de reconhecer essa verdade, a nossa incapacidade de reconhecer essa verdade, porque reconhecer essa verdade vai nos responsabilizar por ela. Reconhecer essa verdade carece que a gente aprenda a respeitar essa realidade e que a gente passe a se responsabilizar por ela. E essa parte o sujeito não quer. Então ele fica buscando a verdade. Ele busca a verdade ali, ele busca a verdade lá, ele busca a verdade em todos os lugares. Ele só não é capaz de desobstruir, tirar o véu de Maia, né, usando aí uma expressão da cultura védica, da filosofia oriental. Ele só não tira o véu de Maia para reconhecer que, na realidade, ele precisa se responsabilizar por essa verdade. Ele precisa reconhecer essa verdade que está clara debaixo do seu nariz, aprender a respeitá-la e se responsabilizar por isso. E isso inclui renunciar de todos os benefícios que essa ilusão traz para ele. Então, muitas vezes, ele é um erudito em buscar a verdade, ele é um doutor em buscar a verdade. Mas só em buscar. Não em reconhecê-la. Esse é o grande ponto. Essa é a grande contribuição que o Bion traz para a gente. Buscar? Mas buscar aonde, meu amigo? A verdade está na sua frente. Mas será que você é capaz de reconhecê-la? Porque uma vez que você reconheceu, você precisa começar a respeitá-la. E uma vez que você passou a respeitá-la, você precisa se responsabilizar por ela. E o Édipo não era capaz disso. O Édipo, ele estava cheio, ele era um sujeito que se achava, como diz a moçada hoje.
Porque ele chegou em Tebas arrasando, né? Ele chegou, como a Bianca nos contou aí no começo, ele chegou matando a charada da esfinge, que assolava também a porta de entrada da cidade ali, né? Cada um que passava ali precisava responder uma esfinge, uma charada ali que a esfinge colocava, né? E ela falava assim, ó, desvenda-me ou eu te devoro. E aí, se você não conseguia matar o enigma que ela propunha, a esfinge devorava o sujeito. E aí a esfinge propôs ali o enigma, né, que era assim, o que no começo da vida anda de 4 pés, no meio da vida anda de 2 e no final da vida anda de 3. Aí o Édipo matou. É o ser humano que, quando é pequeno, engatinha, quando é adulto, anda com as 2 pernas, e quando envelhece, está andando com a bengala. E aí a esfinge se atirou no precipício e Tebas ficou livre da esfinge. E com isso ele ganhou a mão de Jocasta, uma bela rainha ali em casamento. Então ele se achava. Mas o Édipo, ele foi muito bom em desvendar o X da questão, mas não foi capaz de tolerar a complexidade do O da experiência, que é a realidade última. Isso ele não deu conta. Isso ele não conseguiu. Então, o complicado ele conseguiu descomplicar, mas o complexo, que era o fato dele ter matado o pai, ter casado com a mãe e tido alguns filhos com a própria mãe, ele não conseguiria tolerar isso. E não tolerou. Tanto é que furou seus olhos e saiu a ermo andando. Condenou a si mesmo ao ostracismo. E aí o Bion, num ponto do texto muito com a sua genialidade, ele vai dizer assim, que a arrogância, ela é um produto, ela é filha do orgulho inundado de pulsão de morte. E ele diz assim, o orgulho não é nocivo. O orgulho é nocivo quando ele é irrigado de pulsão de morte. Aí ele vai se desdobrar em arrogância, porque aí ele é uma manifestação da parte psicótica da mente, que não consegue aprender com a experiência, e se desintegra, deixando o sujeito vulnerável. E por se sentir vulnerável, ele recorre à prepotência. Mas quando o orgulho é irrigado de pulsão de vida, de eros, ele vai se converter em autoestima, em amor próprio. E este amor próprio vai propiciar a humildade, o reconhecimento da realidade. E esse reconhecimento da realidade vai trazer a habilidade dele aprender a respeitar suas próprias limitações e se responsabilizar por isso. E esse desdobramento, que é esse desencadeamento que faz parte do funcionamento emocional, vai se desdobrar nas relações afetivas como compaixão pelo outro, como capacidade de reconhecer a dor do outro, respeitar a dor do outro e ajudar o outro a se responsabilizar pela própria dor. Então, a proposta bioniana, ela vai muito para além da simples ideia do complexo de Édipo, assim como foi trazida por Freud. Vai para além da proposta de Melanie Klein, mas se desdobra não só na prática clínica. É claro que as pessoas, que os psicanalistas que estão assistindo aqui, que talvez não tivessem conhecimento dessa proposta bioniana, vão se enriquecer demais quanto a isso, né? Dentro da sua prática clínica.
Mas isso se desdobra na nossa experiência cotidiana, do dia a dia. Está presente em cada experiência que a gente possa ter. Gente, eu acredito que é isso, né? Assim, não sei se tem perguntas aí, eu não estou tendo acesso a chat nenhum aí de perguntas, mas eu acredito que é isso, a proposta de trazer a ideia do Bion, essencialmente lá no livro sobre a arrogância, que está, né, livro não, é um artigo que está incluído nos estudos psicanalíticos realizados aí. Fica a dica aí para dar uma lida, né? Apesar de que Bion é bem complexo, né? Não é tão simples assim a linguagem bioniana, né? Mas fica aí o convite. Professor, não teve nenhuma pergunta no chat, apenas as pessoas concordando e expandindo também, muito bacana. Jéssica, deixa eu só dizer assim, na segunda-feira, às 8h30 da manhã, eu tenho o meu quadro, né? O Café no Divã, e eu vou trazer algumas expansões sobre isso aí, sobre a ideia da verdade, da busca da verdade aí, para a gente conseguir expandir um pouco mais isso, e se surgir alguma pergunta, estou à disposição aí para mandar nas redes sociais e enriquecer o nosso encontro de segunda-feira. Exatamente. Então, tanto no Instagram, Facebook e YouTube do GEPA, o professor Renato vai estar ali, assim como nas próprias redes, que a gente tem, não está aqui abaixo, mas é @professor.renato_dias_martino, tudo junto. Vocês também podem acompanhá-lo. Digitando meu nome no Google aí, vai aparecer. Vai aparecer, não tem erro. E também para aqueles que estão ali no grupão do GEPA, eu acabei de incluir o texto que o professor carinhosamente nos cedeu, pensando sobre o Édipo arrogante, essas contribuições de Wilfred Bion, que está muito bacana. E vocês podem acessar esse material escrito, que também ajuda a compor ali o roteiro. Professor, te agradecer pela disponibilidade, pela nutrição de hoje, de sempre, para nosso GEPA. Formidável também, viu? Muito obrigada. E, pessoal, lembrando que, então, sábado que vem a gente tem Cine Divã. Precisamos falar sobre o Kevin, onde a gente vai assistir alguns trechos e conectar com a psicanálise. E temos a programação do ano todo. No link da bio ali do Grupo GEPA no Instagram, vocês conseguem acessar e fazer as inscrições. E qualquer dúvida, entre em contato conosco ou ali no grupão do GEPA. Nós estamos disponíveis. Então, bom fim de semana a todos e a gente se vê sábado que vem. Tchau, tchau. Até